Eu não sei se vocês viram isso, mas Donald Trump acabou de ser condenado. E tipo assim, galera, eu achei que Trump poderia ser condenado por qualquer motivo, tipo chegar e dar um tapa numa pessoa, alguma coisa assim, mas nunca pelo que ele foi condenado, que é simplesmente envolvimento com uma atriz pornô. E aliás, a atriz pornô não é nem o motivo principal, tá? O motivo principal é o fato de quando ele foi pagar para essa mulher ficar caladinha sobre o que estava se envolvendo com ele acabou que usou as receitas da sua empresa e colocou o pagamento como uma espécie de gasto jurídico. Gente, isso aí virou um BO, né? Onde ninguém entendeu nada. Primeiro que para começar essa história, a gente não sabe quem estava com essa mulher. Se era o Trump ou realmente o advogado dele. Porque assim, o que a gente tem é que o advogado de Donald Trump tinha saído de um lugar onde ela trabalhava. E consequentemente as pessoas tiraram e falaram, se o advogado tá lá, o Trump também tá lá, né? E aliás, segundo também, esse dinheiro aí, o advogado estava passando para a mulher. E, aliás, foi um dinheiro que deu mais ou menos 130 mil dólares, ou seja, uma grana boa e que não foi de corrupção, tá, gente? Corrupção não teve, mas o que teve foi uma espécie de mentira de para onde esse dinheiro realmente era gasto, ou seja, mentiu que era para coisa de advogados, gastos jurídicos básicos, e na verdade estava indo para uma pessoa que era uma atriz pornô. Pois é, gente, simplesmente isso. Só que assim, os fatos principais que a gente tem que colocar é que não é só porque ele fez isso, tá, gente? A gente tem que lembrar que estamos em época de campanha eleitoral e o quanto não vai pegar mal para Donald Trump dois fatos principais. Uma, que ele é um primeiro presidente na história que foi condenado, e segundo, estamos falando de uma pessoa que é claramente uma atriz, ou seja, questiona a fidelidade de Trump nesses últimos dias. Então, assim, bem perto das eleições americanas, a gente está vendo que aí Donald Trump está recebendo um golpe, que segundo até mesmo ele, isso aí é uma espécie de não processos normais, e sim processos com teor político, né? E a gente vai falar disso nesse vídeo de hoje, gente, porque assim, inimaginável que isso poderia acontecer agora, mas já que aconteceu, vamos falar sobre o tema e vamos ver o que falta aí, o que pode acontecer. E, aliás, se Trump pode ser preso ou se não pode ser preso, ou o que vai acontecer com Donald Trump. Vamos lembrar, Trump está sendo aí processado, né, por 4 motivos. Primeiro, o principal da atriz, e não pela atriz, mas sim que ele colocou dados falsos de onde estavam indo as receitas da sua empresa. Segundo, o envolvimento com o Capitólio. Lembra dia 6 de janeiro, que foi quase a mesma coisa que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro? Segundo as autoridades, Trump também teria envolvimento nisso, tá, gente? Ou seja, de forma indireta, Trump estaria aí meio que colocando a espécie da diplomacia e também das próprias eleições americanas em questionamento, tá? Então, segundo isso, Trump aí também estaria envolvido nessas polêmicas. E terceiro, envolvimentos com aí a Geórgia, ou seja, o estado da Geórgia. Segundo também, eles colocam que Trump fez o quê? Deu uma espécie de uma mexidinha ali nos votos e acabou mudando os votos daquele estado. E por último, vamos lembrar o que é tão importante também para Trump. Lembra aqueles documentos encontrados no banheiro em 1900 e bolinha que acusaram Trump de ter pegado documentos depois que ele saiu da Casa Branca e ter levado esses documentos importantes com ele? Pois é, também está sendo julgado por isso. Esses 3 processos não foram ainda colocados em pauta para serem meio que assim, julgados e condenarem o Trump, mas o primeiro dessa mulher foi sim colocado em pauta. E vamos lembrar os principais problemas do porquê foi colocado em pauta e logo agora. Esse processo começou lá em abril, tá? Começou em abril, terminou agora. E os principais pontos que podem atrapalhar a vida do Trump é que, se ele for preso, que tem prisão para isso, que é de 4 anos, ele não vai poder candidatar às eleições, tá? Só que assim, embora tenha uma pequena chance disso acontecer, a chance é realmente mínima, tá? Porque provavelmente Trump não vai ser preso por conta disso. Ele vai continuar simplesmente seguindo a vida dele normalzinha e a campanha eleitoral normalzinha, tá, gente? E a única coisa que ele vai ter que fazer é desembolsar uma graninha preta aí do seu bolso para pagar as multas que ele fez. Ou seja, segundo isso, vai ter que pagar multa pelos atos que ele fez. Outro fato tão importante. Nas eleições dos Estados Unidos,
Para você ser um candidato, você não tem que ter quase os requisitos que a gente tem aqui no Brasil. É totalmente diferente, tá? As únicas coisas que você precisa para ser um candidato, claramente, nos Estados Unidos. Vamos lembrar. Ter nascido nos Estados Unidos, você precisa ser americano, né? Que é óbvio. Segundo, ter mais de 35 anos de idade. E terceiro, vamos lembrar outro fato importante, tá, gente? Ter vivido 14 anos nos Estados Unidos. Em momento algum, fala sobre você ser preso ou não. Então, resumindo, se você for preso, for solto, o que acontecer com você, os Estados Unidos não tá nem aí, tá? Simplesmente assim, você pode ser candidato e tá tudo bem, tudo bom. Agora, se o povo quiser votar em você, aí é problema seu, tá, gente? É tipo isso. Isso aí não interfere em nada. Só que o que interfere é de uma forma indireta, tá? Porque vamos lembrar, se você tivesse 3 opções para você votar, um candidato que foi preso, um candidato que considera-se bem, assim, liberal, bem tranquilo, que ajuda a humanidade, que é good vibes, que é da paz. E se você tivesse um candidato que é um liberal normal? Qual dos 3 você menos teria chance de votar? Claramente uma pessoa que foi condenada, né? Eu acredito, pelo menos eu teria um pouquinho, assim, de medo de votar numa pessoa que foi condenada. Dependendo do que ela propôs também, a gente pode pensar. Mas vamos seguir a reta na risca, tá, gente? Simplesmente, a chance de votar uma pessoa que é condenada é muito menor do que se você não votar em uma que seja condenada. Se tiver uma condenada e uma não, a chance de você votar na que não tá é muito maior. Ou seja, isso é uma coisa ruim pro Trump. E outra coisa, Trump traz as linhas conservadoras, ou seja, de ter uma família correta, de ter essas coisas e ter um relacionamento extraconjugal, a gente pode dizer que assim, não pega bem numas eleições. Como é que você vai pensar assim, como é que esse candidato vai ser fiel com o meu país se ele é capaz simplesmente de trair a própria esposa, né? Entendeu? Uma forma meio que assim, mas vamos dizer de ideologia, de você se entender com o candidato que você vai votar. Então, para isso, o Trump aí vai ter muitos problemas. Eu acredito que foi um dos principais pontos que esses processos vão trazer para Donald Trump. A multa ele paga, ele é bilionário, gente. A multa ele paga. Agora, o problema mais é na campanha eleitoral, porque isso aí pode mudar a volta de muita gente. Pelo menos não dos empresários altos, que já soltaram notas, falaram, não, estamos com o Trump, independente do que aconteça. Mas para quem está sendo aí, né, dependendo do eleitorado praticamente do todo dos Estados Unidos, da população, acredito eu que isso aí pode atrapalhar muito, mas muito para Donald Trump, tá? Esse é o principal fato. Outra coisa, como eu disse para vocês, eu acho que Trump não vai ser preso, tá? Por que, Alessandra, você acha que Trump não vai ser preso? Vamos lembrar. São 4 anos de prisão. A gente está falando de um processo, pelo menos aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, eu acredito que seja assim, que é de esfera civil, não é esfera criminal. Ou seja, processos criminais nos Estados Unidos normalmente tem prisão, tá? Ou seja, se ele tivesse pegado, assassinado uma pessoa, se ele tivesse roubado, se ele tivesse feito alguma outra coisa, assim, muito mais pesada, acredito eu que sim, Donald Trump poderia ser preso. Mas como é um processo meio que civil, a gente pode olhar que claramente vai ser 4 anos, ele vai pagar a multinha e vai sair. E as pessoas vão analisar simplesmente o quê? Os juízes que vão votar. Ou seja, Luan, ele vai meio que analisar as 4 principais formas, que é o quê? Primeiro, Trump é um idoso. Vamos lembrar que Trump já tá velhinho, é idosinho. Ele tem praticamente 77 anos de idade. Isso aí conta bastante quando você vai analisar. Segundo, não é um processo violento, não foi uma coisa que ele fez extremamente violenta, ou seja, isso também vai contar muito para Trump. Outra coisa que vai ser analisada, que também é importante, tá, gente? É o fato de como é o primeiro ato que Trump tem, ou seja, a primeira vez que ele está sendo indiciado na justiça, isso também conta, tá, gente? Também conta bastante. E por último, que ele já foi presidente dos Estados Unidos e agora vai ser provavelmente o próximo presidente, ou seja, isso também vai contar. Devido a esses 4 fatores, eu acredito que Donald Trump não seja preso, tá? Pelo menos preso ele não vai ser. Mas ele vai pagar uma multa e isso vai pegar muito, mas muito mal para a campanha eleitoral dele. Muito mal mesmo, tá? Mas acredito assim, que mesmo pegando mal, acredito que Trump tem uma das maiores chances de ser o próximo presidente dos Estados Unidos, tá? Acredito eu que isso aí vai interferir um pouquinho, mas não vai causar um rebuliço que faça com que ninguém vote nele, tá? Vai aí dar uma leve queda, uma leve duvidadazinha assim das pessoas, as pessoas vão falar, eu não sei, mas
que ele perca todas as eleições e fala assim, não voto no Trump nunca mais, acredito que isso aí não vai vir por conta desses processos, tá? E, aliás, não é que Trump não vai ser preso, tá? A gente não sabe, esse processo ainda vai ser julgado, se Trump vai ser preso. Só que, devido a esses fatores, como eu disse pra vocês, é provavelmente fácil de se ver que Trump tem a chance mais provável de ser absolvido, de claramente de esquecer tudo isso, ele paga a multa, do que ele ser preso, ser condenado, ficar 4 anos eleitoral. Depois de 4 anos eleitoral, ele volta novamente e volta com um discurso ainda mais forte que ele pode ser preso político. Ou seja, de certa forma, é uma espécie de, que a gente pode dizer, mas um motivo para Trump conseguir usar numa campanha eleitoral futura. Ou seja, se ele for preso agora, acredito eu que isso aí não vai acontecer. Mas, assim, sempre tem uma chance provável, tá, gente? Não é assim, não vai acontecer, pronto, eu falei aqui, tá dito, tá feito, não vai acontecer. Não, gente, como eu disse pra vocês, não foi votado ainda. Vai ser, tá? Então a gente não tem certeza. Eu falei de acordo com o que eu sei, do que eu estudei em direito e do que eu tenho conhecimento, tá, gente? Que eu acredito que não vai acontecer isso. Mas é a cabeça do juiz. É uma coisa que a gente sempre fala no direito. É a cabeça do juiz. Uma coisa é a sua cabeça, outra coisa é a cabeça do juiz. Que tem hora que é pra acordar de mau humor e falar, sei não, vou condenar aqui. É tipo isso. Não tem muito, você ter muita noção, assim, e dizer que tá correto, tá? Não tem como eu falar pra vocês. Trump não vai ser preso. Mas chances são mínimas. E pelo menos se ele for preso, essa campanha ele não consegue candidatar, mas na próxima ele consegue sim entrar na presidência. Então, se Trump não vir agora, nessas eleições de 2024, na próxima eleição ele vem de novo, tá? Simplesmente isso. Espero que vocês tenham entendido, gente. O vídeo de hoje foi esse, a gente tá trazendo as informações sempre pra vocês, e acredite, eu vou trazer mais informações sobre o que tá acontecendo nos Estados Unidos nesses últimos tempos, tá? E, aliás, se você quer saber de algum país, de alguma outra informação, de algum outro conteúdo, coloca aí na descrição pra gente, que a gente também vai aí fazer um vídeo específico falando sobre esse tema pra vocês. E, aliás, segue a gente nas outras redes sociais, porque isso ajuda bastante a gente trazer mais conteúdos para vocês se manterem mais informados, que a gente traz conteúdos muito bons também nas nossas outras redes sociais. Um beijo, até o nosso próximo vídeo.